Meu amado filho, minha querida filha em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo neste momento de encontro espiritual. Sou o Padre Pio e venho do céu com uma mensagem urgente para o teu coração brasileiro, tão cheio de fé e esperança, mesmo em meio às tribulações. Não foi por acaso que estas palavras chegaram até você hoje. Deus conhece cada batida do teu coração, cada lágrima derramada em silêncio quando ninguém está olhando. Sei bem como é a vida do povo brasileiro, conheço tuas lutas diárias, as contas que se acumulam, o suor do trabalho que parece não render o suficiente. Vejo quando abres a geladeira e te preocupas com o que vai servir à mesa, quando olhas para os filhos e sentes o peso de não poder dar-lhes tudo o que sonhas. Vejo quando pegas o ônibus lotado, quando o calor castiga, quando a enchente leva o pouco que tens, quando o salário mínimo parece diminuir a cada mês que passa. Mas hoje, meu filho, minha filha, o Senhor me enviou com uma mensagem poderosa para ti, uma revelação que vai transformar tua vida financeira de maneira sobrenatural. Algo extraordinário está prestes a acontecer em tua vida, algo que desafiará toda a lógica humana. O milagre que tanto esperas está a caminho e acontecerá mais rápido do que imaginas. Nas Sagradas Escrituras, em Isaías 43:19, o Senhor declara: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Este versículo é para ti hoje. Deus está abrindo um caminho onde parecia não haver saída. Está fazendo brotar rios de bênçãos em tua vida, onde só havia secura e escassez. Lembro-me de uma família em Salvador da Bahia que vivia em extrema necessidade. O pai havia perdido o emprego durante a pandemia. A mãe lutava contra uma doença grave e tinham 3 filhos pequenos para sustentar. As contas atrasadas se acumulavam, o aluguel vencido, a geladeira vazia. Uma noite, enquanto todos dormiam, a mãe teve um sonho onde um homem de hábito marrom lhe dizia: Não temas, filha, em 3 dias verás a glória de Deus. Ela não me conhecia, mas ao despertar, sentiu uma paz inexplicável. No 3º dia, recebeu uma ligação. Um antigo empregador do marido, que havia fechado a empresa anos antes, estava reabrindo o negócio em outro estado e queria oferecer não apenas um emprego, mas uma sociedade com salário 3 vezes maior do que ganhava antes. E mais, ofereceu um adiantamento que cobria exatamente todas as dívidas acumuladas. Coincidência? Não, meu filho. Intervenção divina. Esta mesma intervenção está sendo preparada para ti agora. Neste momento, enquanto lês estas palavras, o céu está se movendo a teu favor. Os anjos da provisão foram despachados. As portas estão sendo abertas. Pessoas estão sendo tocadas por Deus para serem instrumentos de bênção em tua vida. Mas para receber este milagre, precisas preparar o terreno espiritual. Como nos ensina a parábola do semeador em Mateus 13, a mesma semente pode produzir resultados diferentes dependendo do solo onde cai. Quero ajudar-te a preparar o solo do teu coração para que a semente da prosperidade divina produza 100 vezes mais. O primeiro passo é reconhecer que a pobreza não é vontade de Deus para a tua vida. Muitos brasileiros cresceram ouvindo que dinheiro é a raiz de todos os males, mas isso é uma distorção das Escrituras. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 6:10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Deus quer que tenhas o suficiente para viver com dignidade e ainda abençoar outros. Em João 10:10, Jesus declara: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra abundância no grego original é perissos, que significa superabundância, mais que suficiente, transbordante. É este o desejo de Deus para ti. Uma vida transbordante, não apenas no espiritual,
mas também no material. Lembro-me de um pescador humilde em Recife que mal conseguia sustentar a família com seu pequeno barco. Certa noite, após dias, sem conseguir pescar nada, ajoelhou-se na praia e clamou: Senhor, sei que não me abandonarás, mostra-me onde lançar as redes. No dia seguinte, sentiu um impulso inexplicável para navegar mais longe do que costumava. Quando lançou as redes naquele lugar incomum, elas ficaram tão cheias que quase se romperam. Precisou chamar outros barcos para ajudar. Esta pesca milagrosa continuou por semanas, permitindo-lhe não apenas pagar as dívidas, mas comprar um barco maior. Hoje, ele tem uma pequena frota e emprega dezenas de pescadores que antes passavam necessidade. Quando me contou sua história, disse com lágrimas nos olhos: Padre Pio, aprendi que às vezes é preciso navegar para águas mais profundas quando Deus manda. O segundo passo para teu milagre financeiro é quebrar os bloqueios espirituais que impedem a prosperidade. Muitos brasileiros carregam maldições geracionais de pobreza, palavras negativas pronunciadas por pais, avós ou mesmo autoimpostas. Nossa família sempre foi pobre. Gente como nós não nasceu para ter dinheiro. Isso não é para mim. Estas palavras criam fortalezas mentais que precisam ser derrubadas. Em 2 Coríntios 10, 4, 5, Paulo ensina: as armas com que lutamos não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Vamos agora fazer uma oração poderosa para quebrar esses bloqueios. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu me apresento diante do teu trono de graça, reconhecendo que tu és o dono do ouro e da prata, que a ti pertencem os milhares de animais sobre os montes, que em tuas mãos está toda a riqueza do universo. Hoje eu renuncio a toda palavra de maldição pronunciada sobre minha vida financeira, seja por outros ou por mim mesmo. Cancelo toda sentença de pobreza, toda profecia de escassez, toda limitação imposta pelo inimigo. Quebro, em nome de Jesus, toda maldição geracional de pobreza que vem operando em minha família. Rejeito a mentalidade de escassez, o conformismo com a falta, o pensamento derrotista que me fez aceitar menos do que tu preparaste para mim. Declaro que sou filho do Rei dos Reis, herdeiro das promessas divinas, e minha porção é a abundância, não a escassez. Peço perdão, Senhor, pelas vezes em que duvidei da tua provisão, em que murmurei como os israelitas no deserto, em que limitei teu poder com minha incredulidade. Hoje abro meu coração para receber o milagre financeiro que tu já preparaste para mim. Amém. Meu filho, minha filha, esta oração acaba de abrir os céus sobre tua vida. As correntes foram quebradas, os grilhões desfeitos, e agora começa uma nova fase para ti. O terceiro passo para teu milagre é a semeadura. No Brasil, todo agricultor sabe que não há colheita sem plantio. É uma lei natural e também espiritual. Em 2 Coríntios 9, 6, lemos: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura. Não estou falando necessariamente de dinheiro. A semeadura pode ser tempo, talento, atenção, oração, um gesto de bondade. Quando uma senhora em Minas Gerais perdeu tudo em um incêndio, sua vizinha, mesmo tendo pouco, ofereceu uma refeição quente e um lugar para dormir. 3 meses depois, esta mesma vizinha generosa recebeu uma herança inesperada de um parente distante que não via há décadas. Coincidência? Não. Lei espiritual da semeadura. No reino de Deus, muitas vezes precisamos dar para receber, esvaziar para sermos cheios. É contraintuitivo, vai contra a lógica humana, mas é profundamente divino. Jesus ensinou em Lucas 6,38, deem e lhes será dado,
Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quarto passo: declaração positiva. Tuas palavras têm poder criativo ou destrutivo. Em Provérbios 18:21, Salomão ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A partir de hoje, vigia tuas palavras. Não digas mais: não tenho dinheiro, nunca vou sair dessa situação, estou afundado em dívidas. Em vez disso, declara: meu Deus supre todas as minhas necessidades. Sou próspero e abençoado. Dinheiro vem a mim de fontes esperadas e inesperadas. Um jovem empreendedor do Ceará estava à beira da falência. Seu pequeno comércio havia sido devastado pelas restrições da pandemia. Quando me procurou, estava prestes a fechar as portas definitivamente. Ensinei-lhe sobre o poder das declarações positivas. Todos os dias, antes de abrir a loja, ele declarava: este negócio prospera, os clientes voltam, as dívidas são pagas, a abundância flui. Parecia loucura no início, mas em 6 meses não apenas recuperou o prejuízo, como expandiu para um espaço 3 vezes maior. O quinto passo para teu milagre financeiro é a ação. Fé sem obras é morta, como nos ensina Tiago 2,17. Deus abre portas, mas precisamos atravessá-las. Ele dá ideias, mas precisamos implementá-las. Ele traz oportunidades, mas precisamos aproveitá-las. Quando Jesus multiplicou os pães e peixes, primeiro pediu aos discípulos que trouxessem o pouco que tinham. Quando transformou água em vinho, primeiro mandou que enchessem as talhas com água. Sempre há uma ação humana que precede o milagre divino. Talvez seja enviar aquele currículo, fazer aquela ligação, reconciliar-se com aquela pessoa, inscrever-se naquele curso, apresentar aquela proposta de negócio que parece ousada demais. O Espírito Santo te mostrará qual deve ser tua ação de fé. Lembro-me de uma costureira em Porto Alegre que sonhava em ter seu próprio ateliê. Trabalhava em casa, com uma máquina antiga, fazendo pequenos concertos. Um dia, sentiu no coração que deveria oferecer seus serviços para uma boutique local, mesmo achando que seria rejeitada. Para sua surpresa, a dona da loja não apenas aceitou sua proposta, como pediu uma coleção exclusiva. Hoje, ela tem sua própria marca e emprega outras mulheres que antes lutavam como ela. Quero agora profetizar sobre tua vida. Vejo portas se abrindo que estavam fechadas há anos. Vejo oportunidades surgindo onde antes só havia rejeição. Vejo pessoas estratégicas sendo colocadas em teu caminho para te ajudar a subir de nível. Vejo ideias criativas, inspirações divinas, sonhos que pareciam mortos, ressuscitando com força total. Vejo o dinheiro chegando a ti de fontes múltiplas, um aumento que não esperavas, um pagamento atrasado que já havias desistido de receber, uma restituição inesperada, um cliente novo que trará muitos outros, um talento que será monetizado de forma surpreendente. E tudo isso começará a se manifestar muito em breve. Mantém teus olhos espirituais abertos para os sinais, para as coincidências divinas, para as pequenas mudanças que anunciam o grande milagre que está por vir. Não permitas que o inimigo roube tua expectativa. Quando as dúvidas vierem e virão, recorda-te desta palavra profética. Quando outros zombarem da tua fé, quando as circunstâncias parecerem contradizer o que declaro, mantém-te firme. O maná não caiu do céu no primeiro dia em que os israelitas sentiram fome, mas no tempo determinado por Deus. Estou orando por ti, intercedendo junto ao trono da graça. Não estás sozinho nesta jornada de transformação financeira. O céu inteiro trabalha a teu favor neste momento. Meus amados filhos e filhas do Brasil, continuemos nossa jornada espiritual rumo ao milagre financeiro que Deus preparou para ti. O que compartilhei até agora foi apenas o alicerce, o preparo do terreno.
Agora entraremos mais profundamente nos mistérios da provisão divina, nas leis espirituais que governam a prosperidade. Existe um conceito fundamental que poucos compreendem verdadeiramente: a diferença entre tempo cronológico e tempo kairos. Cronos é o tempo do relógio, dos dias que se sucedem. Kairos é o tempo de Deus, o momento perfeito, a hora da visitação divina. É quando o céu toca a terra, quando o sobrenatural invade o natural. Estamos entrando agora em um tempo kairos para o povo brasileiro. Enquanto muitos falam de crise, de inflação, de desemprego, de instabilidade, o Espírito Santo me mostra outra realidade para os filhos de Deus. Um tempo de oportunidades inéditas, de transferência de riquezas, de soluções criativas, de multiplicação sobrenatural. Em Eclesiastes 3:1, Salomão ensina: para tudo há um tempo determinado, para todo propósito debaixo do céu. E este é o tempo determinado para a tua virada financeira. Não daqui a um mês, não no próximo ano, mas agora. O céu está aberto, os anjos da provisão estão mobilizados e teu nome está nos lábios de Deus neste momento. Mas para entrares plenamente neste tempo kairos, precisas liberar-te de todo o peso e toda a amarra que te impede de avançar. Em Hebreus 12:1, lemos: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Que pesos têm te impedido de prosperar? Que amarras espirituais têm limitado o teu crescimento financeiro? Vejo muitos filhos de Deus no Brasil presos em correntes invisíveis. A primeira é a culpa por desejar prosperidade. Muitos cristãos foram ensinados erroneamente que desejar conforto material é pecado, que a pobreza é virtude, que sofrer é mais espiritual que prosperar. Isso é mentira do inferno. Jesus não morreu para te fazer miserável, mas para te dar vida abundante em todas as áreas. Quando eu ainda vivia na terra, em San Giovanni Rotondo, muitas vezes o convento recebia doações generosas de benfeitores. Usávamos esses recursos para construir hospitais, orfanatos, escolas. A prosperidade material era um meio para expandir o reino de Deus. O dinheiro em si não é santo nem profano. O que importa é o coração de quem o possui e o propósito para o qual é usado. A segunda corrente é o trauma financeiro. Muitos brasileiros carregam feridas profundas relacionadas a dinheiro. Falências, dívidas esmagadoras, investimentos perdidos, negócios fracassados, roubos, traições envolvendo finanças. Esses traumas criam bloqueios subconscientes que sabotam qualquer tentativa de prosperar novamente. Recordo-me de um empresário de Curitiba que havia perdido tudo em um investimento fraudulento. Ficou tão traumatizado que, mesmo quando surgiram novas oportunidades legítimas, não conseguia avançar. O medo paralisava-o completamente. Precisei ministrar cura interior a ele, ajudando-o a perdoar os que o haviam enganado e a perdoar-se por suas decisões equivocadas. Só então, as portas da prosperidade se abriram novamente para ele. Quero ministrar essa mesma cura interior a ti agora. Fecha os olhos por um momento e permite que o Espírito Santo te mostre quais feridas financeiras ainda sangram em tua alma. Talvez seja aquele negócio que faliu e te deixou endividado. Talvez seja aquele parente que te roubou a herança. Talvez seja aquele período de desemprego que te fez perder a casa própria. Talvez seja aquela decisão financeira impulsiva que ainda te persegue. Em nome de Jesus Cristo, declaro cura sobre todas essas feridas agora. Que o bálsamo de Gileade seja derramado sobre cada lembrança dolorosa, cada mágoa, cada arrependimento. Corto agora todas as amarras emocionais que te prendem ao passado de escassez. És livre para prosperar novamente. És livre para confiar novamente. És livre para sonhar grande novamente. A terceira corrente é a mentalidade de pobreza.
Esta é talvez a mais difícil de quebrar, porque está profundamente enraizada na identidade. Muitos brasileiros, especialmente os de origem humilde, cresceram ouvindo: "Isso não é para gente como nós. Quem nasceu para ser tatu nunca vai ser tamanduá. Pobre não pode dar-se ao luxo de sonhar alto." Essas mentiras se infiltram no subconsciente e criam um teto invisível sobre tua capacidade de prosperar. Mesmo quando o dinheiro começa a fluir, algo dentro de ti sabota o processo porque não te sentes digno, não te sentes pertencente ao mundo da abundância. Na Bahia, conheci uma mulher que havia desenvolvido um doce típico que fazia muito sucesso. Todos diziam que ela deveria abrir uma loja, expandir o negócio, mas sempre que chegava perto de dar esse passo, adoecia misteriosamente ou surgiam problemas inexplicáveis. Quando oramos juntos, o Espírito Santo revelou a raiz. Seu pai, alcoólatra, repetia constantemente durante sua infância: "Gente como nós nasceu para servir, não para ser servida." Essa maldição generacional precisou ser quebrada antes que ela pudesse avançar. Em nome de Jesus, quebro agora toda mentalidade de pobreza sobre tua vida. Declaro que tua identidade não está em teu passado, em tua família de origem, em teu CEP, em teu nível de escolaridade, mas em Cristo. Em 2 Coríntios 5,17 está escrito: "Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas." Tua nova identidade é de realeza espiritual, de abundância, de favor divino. A quarta corrente é a comparação com os outros. Muitos ficam paralisados, observando o sucesso alheio, especialmente nas redes sociais. Fulano já tem casa própria e eu ainda pago aluguel. Cicrano viaja todo ano para o exterior e eu mal consigo ir à praia. Beltrano montou um negócio de sucesso enquanto estou preso em um emprego que detesto. Essa comparação é uma armadilha do inimigo para roubar tua paz e te manter em um ciclo de frustração e inveja. Em Gálatas 6:4-5, Paulo aconselha: "Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um dará conta de si mesmo." Teu milagre financeiro tem um tempo específico, um formato específico, um propósito específico que Deus desenhou exclusivamente para ti. Não permitas que a jornada de outros te distraia da tua própria jornada divina. Lembro-me de um jovem de Fortaleza que ficava amargurado, vendo os colegas de faculdade progredindo rapidamente em suas carreiras, enquanto ele lutava em empregos temporários. O que ele não sabia era que Deus estava formando nele um caráter sólido, uma resiliência única, preparando-o para uma oportunidade que surgiria anos depois, quando seria chamado para liderar uma grande empresa em crise. Sua experiência com dificuldades deu-lhe a sabedoria necessária para reverter a situação, algo que seus colegas bem-sucedidos não poderiam fazer. Confiai no tempo de Deus para a tua vida. Não é por acaso que estás lendo estas palavras hoje. O Senhor sabe exatamente onde estás e para onde te quer levar. Agora quero falar sobre algo extremamente importante: a ativação do sobrenatural em tuas finanças. Existe uma dimensão espiritual da prosperidade que vai além de estratégias humanas, planejamento financeiro ou educação econômica. É a dimensão dos milagres, das sincronicidades divinas, das multiplicações inexplicáveis. Em 2 Reis 4, encontramos a história da viúva cujo azeite foi multiplicado miraculosamente. Ela estava endividada, prestes a perder seus filhos para a escravidão, quando o profeta Eliseu instruiu-a a pegar emprestadas vasilhas de todos os vizinhos e começar a derramar seu único jarro de azeite. Milagrosamente, o óleo não parou de fluir até que todas as vasilhas estivessem cheias. Ela vendeu o azeite, pagou todas as dívidas e ainda teve o suficiente para viver. Este milagre não aconteceu no templo, durante um culto especial, mas em sua própria casa, em meio à crise.
Da mesma forma, o milagre financeiro que Deus preparou para ti pode acontecer no lugar mais comum. Enquanto estás no ônibus a caminho do trabalho, no supermercado fazendo compras, no banco tentando renegociar uma dívida. Uma senhora do Espírito Santo me contou que estava no caixa do supermercado, constrangida, porque precisaria devolver parte das compras, já que não tinha dinheiro suficiente. De repente, um desconhecido atrás dela disse: "Deus mandou eu pagar suas compras hoje." Ela nunca havia visto aquela pessoa antes e nunca mais a viu depois. Anjo, talvez. Instrumento humano usado por Deus? Certamente. O mesmo Deus que usou corvos para alimentar Elias pode usar qualquer pessoa ou circunstância para te abençoar. Para ativar esta dimensão sobrenatural, precisas viver em constante estado de expectativa positiva. Em Abacuque 2:1, o profeta declara: "Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá." Esta deve ser tua postura. Vigilância espiritual, sensibilidade às direções divinas, prontidão para reconhecer oportunidades enviadas do céu. Quando Jesus alimentou mais de 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, ele demonstrou um princípio espiritual poderoso. Nas mãos de Deus, o pouco se torna muito. O que parece insuficiente aos olhos humanos é mais que suficiente quando entregue à multiplicação divina. Talvez tudo o que tenhas agora pareça insignificante. Um pequeno talento, uma ideia modesta, uma quantia mínima para investir. Não desprezei os pequenos começos. Em Zacarias 4:10, lemos: "Quem despreza o dia das coisas pequenas?" O milagre da multiplicação começa quando oferecemos a Deus o pouco que temos com fé e gratidão. Um pescador do Pará me contou que após meses de pesca escassa, decidiu fazer algo que seus colegas consideraram loucura. Ofereceu o primeiro peixe do dia a uma família necessitada da comunidade. Fez isso por 3 dias seguidos, mesmo tendo pouco para si mesmo. No 4º dia, seu barco encontrou um cardume tão abundante que precisou chamar outros pescadores para ajudar. Esta abundância continuou por semanas a fio, transformando completamente sua situação financeira. Coincidência? Não. Lei espiritual da semeadura e colheita em operação. Agora, meu querido filho, minha querida filha, quero falar sobre como administrar o milagre financeiro quando ele chegar. Muitos recebem a bênção, mas não sabem como preservá-la e multiplicá-la. É como a parábola do semeador. Não basta que a semente germine, ela precisa criar raízes profundas e ser cultivada adequadamente para produzir uma colheita abundante. O primeiro princípio de administração da bênção é a gratidão. Quando o milagre financeiro começar a se manifestar, por menor que pareça inicialmente, agradece a Deus com sinceridade. A gratidão mantém abertos os canais da bênção. Em 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo exorta: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Lembro-me de um comerciante em São Paulo que, após anos de dificuldades, começou a ver seu negócio prosperar. A primeira coisa que fez foi criar um diário de gratidão, onde anotava cada bênção, cada aumento nas vendas, cada nova oportunidade. Esta prática simples mantinha seu coração atento às manifestações da bondade divina, impedindo que as bênçãos fossem tomadas como garantidas ou atribuídas apenas ao seu próprio esforço. O segundo princípio é o equilíbrio entre poupar, gastar e compartilhar. Sugiro uma divisão simples. Dos recursos que receberes, separa 10% para a oferta, compartilhar, 20% para poupança e investimento, futuro, e 70% para despesas e necessidades, presente. Estes percentuais podem variar conforme tua realidade, mas o importante é manter este tripé. Muitos brasileiros, quando finalmente recebem uma quantia maior de dinheiro, cometem um de 2 erros. Ou gastam tudo impulsivamente, voltando rapidamente à estaca zero,
ou tornam-se tão obsessivos em guardar cada centavo que não desfrutam da bênção nem permitem que ela flua para abençoar outros. O terceiro princípio é a mordomia fiel do pouco. Em Lucas 16:10, Jesus ensina: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. A forma como administras 100 reais determina como administrarás 100.000 reais. Deus observa não apenas o quanto tens, mas o que fazes com o que tens. Uma jovem empreendedora do Amazonas começou seu negócio de artesanato com apenas 50 emprestados. Administrou aquele valor com tanto cuidado e sabedoria que conseguiu transformá-lo em um estoque inicial. Reinvestiu cada centavo de lucro por meses, vivendo com o mínimo. Hoje, seu negócio exporta para diversos países e emprega dezenas de artesãs locais. Ela me disse: Padre Pio, aprendi que a fidelidade nas pequenas quantias abre as portas para os grandes recursos. O quarto princípio é a educação financeira contínua. A Bíblia está repleta de ensinamentos sobre dinheiro, dívidas, investimentos, trabalho e generosidade. Estuda estes princípios. Em Oséias 4:6, Deus lamenta: o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Quantos milagres financeiros foram perdidos por simples falta de conhecimento sobre como administrar recursos? Em minhas visões espirituais, vejo muitos brasileiros recebendo inspirações divinas, ideias inovadoras, oportunidades únicas, mas não sabendo como implementá-las por falta de conhecimento básico sobre finanças, empreendedorismo, investimentos. Busca conhecimento. Há muitos recursos disponíveis hoje, muitos deles gratuitos. Livros, cursos online, mentorias, comunidades de aprendizado. Uma professora de Belo Horizonte, após anos vivendo de salário em salário, decidiu dedicar 30 minutos diários ao estudo de educação financeira. Em 6 meses, havia eliminado todas as suas dívidas. Em 1 ano, já tinha uma reserva de emergência. Em 3 anos, começou a investir em pequenos imóveis. Hoje, próxima da aposentadoria, tem uma renda passiva maior que seu salário. Tudo começou com a decisão de educar-se financeiramente. Estamos chegando ao final desta mensagem, mas quero que saibas que este é apenas o começo da tua jornada de transformação financeira. O que foi plantado hoje em teu espírito crescerá, florescerá e dará frutos abundantes se for regado com fé, perseverança e ação. Vejo claramente em espírito que muitos que estão recebendo esta mensagem experimentarão manifestações sobrenaturais nos próximos dias. Para alguns, será um telefonema inesperado com uma proposta de trabalho. Para outros, um cliente novo que trará uma reviravolta nos negócios. Para outros ainda, uma ideia criativa que se transformará em fonte de renda. Haverá aqueles que receberão restituições de valores que julgavam perdidos, heranças inesperadas, presentes surpreendentes, oportunidades únicas. Alguns encontrarão objetos de valor que não sabiam possuir, outros receberão promoções no trabalho, e outros ainda verão seus pequenos negócios multiplicarem-se de forma inexplicável. Mantém teus olhos espirituais abertos. O milagre pode vir disfarçado de coincidência, de sorte, de acaso, mas tu saberás, no íntimo do teu coração, que foi a mão de Deus operando em teu favor. E quando o milagre acontecer, não guarde só para ti. Teu testemunho inspirará outros a crerem, tua generosidade manterá o ciclo de bênçãos em movimento, tua gratidão abrirá as portas para milagres ainda maiores. Finalizo com uma bênção especial para ti, meu amado filho, minha amada filha do Brasil. Que o Deus que proveu maná no deserto, que multiplicou o azeite da viúva, que transformou água em vinho, que alimentou multidões com poucos pães e peixes, manifeste seu poder sobrenatural em tuas finanças. Que portas que estavam fechadas há anos se abram repentinamente. Que oportunidades divinas
surjam no teu caminho, que ideias criativas e lucrativas venham à tua mente, que pessoas estratégicas sejam colocadas em tua vida, que o dinheiro que tanto precisas venha a ti de fontes esperadas e inesperadas, que dívidas sejam canceladas, que recursos sejam multiplicados, que investimentos prosperem, que tua casa seja um lugar de abundância, teu trabalho um canal de provisão, tuas mãos instrumentos de prosperidade e, acima de tudo, que em meio à abundância material, nunca te esqueças da verdadeira riqueza, o amor de Deus, a paz de Cristo, a comunhão do Espírito Santo. Pois de que adianta ganhar o mundo inteiro se perderes tua alma? Vai em paz, meu filho, minha filha, o milagre já começou. Tua história de escassez termina hoje. Tua jornada de abundância começa agora. Não temas, não duvides, não voltes atrás. O Deus que começou a boa obra em ti, Ele mesmo a completará. Do céu, onde estou com os santos e anjos, intercedo por ti junto ao trono da graça. A paz de Cristo esteja contigo sempre.